Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz. Que bom que você está aqui. E, mais uma vez, é momento de nós aprendermos sobre a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é boa para nos ensinar sobre todos os temas que são pertinentes, principalmente para que nós possamos nos dar bem nessa terra. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer se dar bem nessa terra? Não abra mão da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus, ela é preciosa. Que o nosso Deus coloque cada vez mais amor no nosso espírito, no nosso coração, pela palavra dele, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Nós estamos aí nessa sequência de ministrações, cujo tema é Já que você perguntou. O tema central é Já que você perguntou. E nessa manhã, nós vamos aprender sobre um tema extremamente importante no mundo espiritual, que são as batalhas espirituais. Talvez você não saiba, talvez você muitas vezes seja confundido, porque muitas vezes passando por dificuldades, passando por problemas, sendo perseguido, ataques de todos os lados, pessoas que estão fechando as portas para você, pessoas que antes eram amigas e agora começam a dizer não. E talvez você esteja culpando essas pessoas pelas coisas ruins que estejam acontecendo com você, que eventualmente possam estar acontecendo. E o Senhor nos convida nessa manhã para que nós possamos reconhecer a verdadeira origem do mal sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. Amados, o tema de hoje é batalha espiritual. Então, preste atenção no seguinte: a primeira coisa que nós precisamos entender é que este mundo onde nós estamos inseridos, ele é apenas um reflexo de tudo que acontece no céu. Todas as lutas que nós passamos aqui, elas só acontecem porque existe uma batalha no céu acontecendo nesse momento e nós sofremos as consequências de tudo que está acontecendo nos céus. Nós precisamos entender, nós precisamos crer que o céu é uma realidade. E se o céu é uma realidade, o inferno também é uma realidade. Se o nosso Deus é uma realidade, existem também os demônios, que são, como você bem sabe, os anjos caídos, que assumiram a responsabilidade de nos desorientar, de nos levar para o caminho errado, que conduz ao inferno, e de fazer com que tudo nas nossas vidas dê por torto, dê errado. Por quê? Porque todas as vezes que o inimigo consegue confundir as nossas vidas, consegue confundir a nossa mente, nós perdemos o alvo, nós perdemos o foco, que são as coisas do Senhor. E para nos trazer de volta, nós só podemos contar com a palavra de Deus. A única que tem o poder de nos trazer de volta para o foco, para aquilo que importa, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, talvez você não saiba, mas a palavra de Deus é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é a palavra revelada. Posso ouvir um glória a Deus? E eu queria começar com você num tema muito importante, que está em Efésios, capítulo 6, verso 12. Aqui está a essência do conhecimento sobre a batalha espiritual. Diz assim a palavra: pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes cósmicos dessas trevas, contra as forças espirituais do mal nos céus. Amados, primeira coisa que nós precisamos entender, que nada nessa terra acontece por acaso. Preste atenção no seguinte: a nossa luta não é contra a carne. Muitas vezes nós olhamos para os nossos irmãos e queremos atribuir ao irmão alguma coisa de ruim que está acontecendo nas nossas vidas. Nós precisamos entender que se nós focarmos a culpa dessa situação no irmão, na pessoa que está do meu lado, no meu colega de trabalho, no meu marido, na minha esposa, no meu filho, nós vamos estar sempre errando o alvo. As nossas lutas, elas são eminentemente espirituais. E luta espiritual você só pode vencer no espírito. Não tente enfrentar Satanás com armas naturais. Não tente enfrentar o inimigo com o seu conhecimento, com o seu diploma, com o seu título, com a sua psicologia, porque não vai funcionar.
Satanás, ele é mestre, pós-doutorado em psicologia. Satanás, ele é pós-doutorado em teologia. Mas tem uma coisa que Satanás, quando ele vê em você, ele não pode resistir. Sabe o que é? A sua vontade de cumprir a vontade de Deus, de seguir a vontade de Deus, de seguir aquilo que o Senhor determina para nós. Amado, não existe uma maneira melhor de se proteger contra as hostes espirituais da maldade do que seguir a palavra de Deus, ser obediente à palavra de Deus. Muitas vezes, quando nós estamos no início da fé, talvez você já pode ter pensado como eu. Quantas vezes eu olhei para a palavra de Deus e eu pensava assim, poxa, mas por que Deus é tão rígido naquilo que Ele determina para as nossas vidas? Porque isso poderia ser mais tranquilo, isso poderia ser flexibilizado, esse versículo não precisava ser assim, esse versículo poderia ter sido escrito de uma outra forma. Amado, esse tipo de pensamento é um pensamento que nos leva para a morte. Quando nós colocamos em dúvida a qualidade da palavra de Deus, quando nós colocamos em dúvida aquilo que Deus deixou registrado para nós, é o primeiro passo para a perdição, o primeiro passo para que tudo dê errado nas nossas vidas. Nós precisamos entender que esta palavra reflete a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Uma vez que nós nos sujeitamos à palavra, de maneira nenhuma Deus quer nos humilhar quando nós nos sujeitamos a essa palavra. A obediência gera proteção, e a proteção gera resultado, e esse resultado é vitória para a sua vida. É vitória para o seu casamento, vitória para os seus negócios, uma família feliz, filhos na presença de Deus, tudo que está escrito na palavra de Deus. Quando eu coloco em prática na minha vida, quando você coloca em prática na sua vida, faz com que os céus se abram e as coisas comecem a acontecer de maneira fluida. Tudo vai bem na sua vida. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Primeira coisa que você precisa entender: pare de culpar as pessoas pelo que está dando errado. A primeira pessoa que você tem que culpar quando as coisas estão dando errado é você mesmo. Você tem que ir para frente do espelho e dizer assim: a culpa é sua. Por quê? Porque você não está fazendo aquilo que Deus espera que você faça. Você não está buscando ao Senhor, você não está orando, você não está jejuando, você não está buscando ao Senhor em louvores, que é o lugar onde nós podemos encontrar o Senhor. Nós encontramos o Senhor quando nós paramos para refletir na palavra dEle. Na maioria das vezes a gente quer colocar situações humanas como sendo aquelas que ditam as coisas que acontecem na nossa vida, enquanto na verdade isso não acontece. As questões naturais, elas são apenas reflexos de ataques espirituais que nós sofremos. E a partir do momento que nós entendemos que o nosso inimigo não é a pessoa que está do nosso lado, não é a pessoa que mora na nossa casa, não é a pessoa que é o nosso colega de trabalho, quando nós enfrentamos essas pessoas diretamente, nós estamos sempre perdendo a guerra, estamos perdendo a batalha, porque nós estamos pensando que é a pessoa, mas na verdade ela está sendo simplesmente usada pelo inimigo para afrontar as nossas vidas. Nós precisamos sair daqui hoje tendo a certeza absoluta que a nossa batalha é eminentemente espiritual. E quais são as fontes das situações, dos problemas, das tentações? A fonte primária é Satanás, não tenha dúvida disso, Satanás e os seus agentes. Mateus 4:1 diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amado, se Jesus, que era Jesus, foi tentado pelo diabo, o que te faz pensar que você não vai ser tentado pelo diabo? Nós precisamos entender que o diabo é o único que tem interesse nas nossas vidas para cometer alguns verbos apenas: roubar, matar e destruir. Diga comigo: roubar, matar e destruir. Tenha o foco nesses três levantes de Satanás contra a sua vida. Tudo que ele faz contra você, contra a sua casa, contra a sua família, é simplesmente para roubar a sua paz, matar a sua fé, destruir tudo que Deus tem para você. O responsável para levantar e fazer com que as coisas do Senhor se tornem reais na sua vida é você. É você entender que não vale a pena você usar armas naturais para você combater um inimigo que é eminentemente espiritual.
que ele não tem problema com fome, ele não tem problema com sede, ele não tem problemas para resolver, ele não tem renda para pagar, aluguel, ele não tem mortgage para pagar. O único foco de Satanás é destruir a minha vida e a sua vida. Diga assim: eu repreendo em nome de Jesus toda a ação de Satanás contra a minha casa. Amigos, então nós precisamos entender que Satanás, ele tentou Jesus, ele tentou tirar Jesus do foco e ele vai tentar fazer isso conosco também. Do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, Satanás está 100% focado em destruir a sua vida. Destruir os planos que Deus tem para você, para sua casa, os propósitos que o Senhor tem para você e ele quer frustrar. Porque a única coisa que ele pode fazer é justamente isso, frustrar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, se você não estiver vigilante. Porque, de mais a mais, usar por usar, Deus pode usar qualquer pessoa para que o plano dele seja cumprido. Ele não precisa de mim para absolutamente nada, porque se eu não estivesse aqui ministrando hoje, Deus levantaria outra pessoa para ministrar. Se não houvessem pastores para isso, levantaria um de vocês para falar aqui, porque Ele preza pela igreja dele, ele cuida da igreja dele. Então, quando eu me disponho a fazer, eu tenho que entender, você tem que entender que é um privilégio para mim, é uma oportunidade para mim ser usado pelo Senhor para abençoar outras vidas. Então nós precisamos ter essa meta muito bem definida nas nossas mentes. Tudo que nós fazemos é para a honra, para a glória e louvor do Senhor. Amém? E se a gente não consegue cumprir essa meta, o que acontece? Satanás, ele vai sair vitorioso da situação. Preste atenção numa coisa. Quando eu falo em batalha espiritual, muitas vezes, muitos de nós têm a tendência a pensar que existe uma guerra constante acontecendo entre o bem e o mal todo o tempo. Você crê assim? Que existe essa guerra acontecendo o tempo todo? A guerra, ela só acontece no nosso meio. Antigamente existia uma filosofia, uma doutrina, uma religião que foi criada no século 3 depois de Cristo por Mani, o nome do sujeito era Mani. E essa doutrina, ela era chamada de maniqueísmo. O maniqueísmo coloca essa guerra entre o bem e o mal acontecendo o tempo todo. E o problema não é esse. O problema maior é que Mani dizia que essa guerra entre o bem e o mal, ela acontecia por forças equivalentes, com o mesmo poder e força. Amado, você tem que entender o seguinte: guerra espiritual só acontece para nós, porque o nosso Deus, a palavra dele já traz a revelação sobre a vitória de todos esses problemas. E na palavra dele já está escrito que o Senhor já teve vitória sobre todas as coisas. Se você observar, em diversos textos sagrados, Deus fala de coisas futuras como se fossem passadas. Então nós precisamos entender que o nosso Deus, ele sim é o Todo-Poderoso. Mas nós precisamos entender que o nosso inimigo também tem poder. O que você não pode fazer é superestimar esse poder, nem subestimar esse poder. Então preste atenção. Mais uma vez eu vou falar para você entender. Não entre numa batalha espiritual, seja ela qual for. Problema em casa, relacionamento, marido, esposa, filhos, problema no trabalho. Não entre em nenhuma guerra querendo resolver pela força do seu braço, pela sabedoria, pelo seu entendimento, pelo seu título. Entenda que antes de tudo, todos os problemas que nos ocorrem, todos, 100%, ocorrem no mundo espiritual primeiro. É Satanás querendo te paralisar, é Satanás querendo colocar timidez na sua boca, Satanás querendo te inferiorizar, Satanás dizendo o tempo todo que não vai dar certo, que não vai acontecer, que você não é capaz, para que os planos do Senhor não sejam vitoriosos sobre a sua vida. Diga assim: eu repreendo toda a ação de Satanás na minha vida. Em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós seremos tentados pelo inimigo o tempo todo. Amém? Segunda coisa que nós precisamos entender como sendo fonte de tentação são as influências mundanas. O mundo nos influencia o tempo todo. Você é o tempo todo influenciado por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, por aquilo que você fala, por aquilo que você toca.
os seus 5 sentidos, aquilo que deveria ser bênção na sua vida, Satanás, ele vai sempre tentar usar os seus 5 sentidos para distorcer as coisas e fazer com que você cobice coisas que não são para você. Olha só o que o texto de 1 João capítulo 2, verso 15 a 17 diz. Olha como ele é forte e incisivo. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. E o que o marketing, a televisão faz conosco o tempo todo? A não ser ficar nos bombardeando com coisas para que nós possamos perder o foco daquilo que é verdadeiramente importante. A palavra do Senhor, o próprio Deus, ele já vem fazendo essa advertência. Não ame nem as coisas do mundo, nem aquilo que está no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amado, preste atenção. Tudo que existe nesse mundo existe para tirar o nosso foco. O seu trabalho, se ele não tiver a sabedoria de Deus, se não for direcionado por Deus, ele vai tirar o seu foco do quê? Das coisas de Deus. Muitas vezes você recebe uma bênção, e essa bênção acaba se tornando maldição, porque as pessoas, principalmente aqui nessa terra, preste atenção nisso, elas costumam trocar mamon, trocar Deus por mamon. Como assim, pastor? Eu vou te dizer uma coisa, eu sei que é polêmica, principalmente para nós que somos imigrantes, mas se nós cremos na palavra, essa palavra tem que prevalecer na minha vida e na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amado, não vai ser Deus que vai enviar um trabalho para você para te tirar do culto. Sabia disso? Pode ser para você ganhar 2, 3, 10 vezes mais. Estou falando na presença de Deus. Se aparecer um trabalho que vai ser coincidentemente no mesmo horário de um evento da igreja, de um culto para você, para te impedir de receber uma palavra como essa que você está recebendo, pode ter certeza absoluta. Não vem de Deus, não é bênção de Deus para sua vida. Ou você acha que durante os 7 dias que você tem para trabalhar, aliás, trabalha 6 e descansa 1. Dos 6 dias que você pode trabalhar, de segunda a sábado, é justamente no domingo que Deus vai permitir ou vai enviar para você uma bênção para você ganhar 3, 4, 5, 10 vezes mais? Você acha de verdade que isso vem de Deus? Ou não seria uma questão de Faraó querendo te escravizar da mesma forma que acontecia no Egito antigamente? Amado, Bíblia Sagrada eu costumo dizer o seguinte, a questão de decisão e posicionamento. Os melhores dias que aparecia para me receber mais era sempre no domingo. Sabe o que eu disse em determinado momento para minha esposa? Eu falei, meu amor, eu decidi, a partir de hoje eu não trabalho mais no domingo. Pode acontecer o que for, pode vir uma oferta que for, do tamanho que for, que a minha resposta é uma só. Não. Por quê? Porque eu decidi colocar o reino e a justiça em primeiro lugar, porque eu sei que todas as demais coisas serão acrescentadas pelo Senhor. E se você crê assim também, dá um glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é digno. Amém? Cadê as palmas para Jesus? Guerra espiritual. Amados, se os seus olhos começarem a fazer você pecar, arranca o olho, como diz a palavra do Senhor. Como assim, pastor? Eu vou pegar uma faca e vou tirar o olho fora? Não, preste atenção. Você precisa evitar tudo aquilo que te faz pecar. E cada um de nós, eu aqui em cima e você aí, você sabe da sua fraqueza. Você sabe daquilo que faz as suas pernas tremerem. Aquilo que coloca dúvida dentro de você. O que você precisa fazer? Resistir. Você precisa evitar o quê? A aparência do mal. Ah, mas surgiu um convite para mim ir num parque. Que pena, é bem na hora do culto. Então nesse domingo eu não vou na igreja não, porque eu estou ganhando, estou sendo abençoado. Olha como Deus é bom, estou sendo abençoado. Não vou no culto hoje porque eu vou no parque. O parque em si, nele mesmo, tem alguma aparência de mal? Olha onde entra a sutileza de Satanás. Você passar um dia com a sua família no parque, se divertindo, num parque aquático, tem alguma coisa de mal nisso? Nela mesma, por ela mesma? Absolutamente não.
Mas pelo fato de ter tirado você da igreja, é uma situação maligna. Você amou mais o desejo de participar daquele evento, do passeio no parque, do que estar buscando, ouvindo a palavra, aprendendo sobre como o mundo espiritual funciona. Porque não se engane, todos os cultos, ainda que não se fale abertamente ou explicitamente, diretamente sobre batalha espiritual, tudo que nós aprendemos na palavra de Deus tem a ver com batalha espiritual. Para que nós possamos ter vitória aqui nessa terra sobre todas as coisas. Ou você acha que Deus te colocou aqui para você sofrer, para você passar necessidade? Isso é uma consequência do pecado, não vou entrar por esse mundo agora, mas tudo que nós vivemos aqui que não aparenta ser de Deus, de fato não é, porque é consequência de escolhas ruins feitas lá atrás. E nós só estamos agora colhendo as consequências dessas escolhas ruins, porque Deus não deseja e nem promove o mal de ninguém. Quem está entendendo, diga amém. Então a primeira coisa que você precisa evitar é a influência mundana sobre a sua vida. E, seguindo por esse caminho também, eu queria falar com você sobre Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, sobre a natureza pecaminosa do homem. Diz assim a palavra: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Olha que texto forte que nós precisamos entender. Esse texto precisa entrar dentro do meu espírito e do seu espírito nessa manhã, para que você seja capaz de evitar esse tipo de situação. Olha só, mais uma vez, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, quando Satanás vem com pratos para te oferecer, ele já sabe qual é o seu ponto fraco. Como eu disse, ele é pós-doutorado em psicologia. Ele te conhece desde o momento que você deu o seu primeiro respiro. Ele sabe exatamente o que mexe com você, o que faz seu coração acelerar, o que faz você transpirar, o que coloca brilho nos seus olhos. Ele te conhece melhor do que a sua mãe, ele te conhece melhor do que você mesmo. Porque você é atraído pela sua própria cobiça, quando ela o atrai e seduz. Por isso é que eu disse que você sabe o seu ponto fraco. E cabe a você resistir ao mal. Cabe a mim resistir a esse mal. Posso ouvir um glória a Deus? Quando a gente fala esse tipo de palavra, pastores, o pessoal fica caladinho, né? Não, receba aí, dá glória a Deus por isso, porque é Deus cuidando da sua vida, abrindo os seus olhos para as questões espirituais. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Olha só como uma coisa gera outra. A Bíblia diz que um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. É sempre um abismo maior. Começa de uma maneira pequena, de uma maneira que você não perceba que é Satanás agindo. Preste atenção nisso. Satanás, ele vai investir muito para que você não acredite na existência dele. Ele vai investir muito para que você use um termo que, no meu ponto de vista, saiu do inferno, não tem nada a ver. Não, pastor, o senhor está exagerando, não é assim também não. Ou assim também não saiu do inferno. Não, pastor, o senhor está sendo... como é que fala quando uma pessoa... ela só fala sobre aquilo e tudo? Fugiu o termo. Não é insistente, é radical, seria mais ou menos como radical. Religioso demais. O senhor está sendo muito religioso, pastor, não é assim não. Ah, pastor, calma, nós estamos aí, sei lá, no século 21, né, 2024, né, pastor, as coisas não são assim mais não. Querido, desde que o mundo é mundo, as coisas permanecem sendo as mesmas. As batalhas, as dificuldades permanecem sendo as mesmas. Então, portanto, preste atenção, se você tem determinadas falhas, você sabe quais são essas falhas e cabe a você fechar as brechas para que o inimigo não tenha vitória sobre a sua vida. A palavra de Deus diz, mais uma vez, para nós fugirmos do mal? Não, fugirmos da aparência do mal. Está aparentando que vai dar ruim, vai dar errado? Vai dar ruim, vai dar errado, sai fora. Não é de Deus para a sua vida. Amém, meus irmãos? Então, a natureza pecaminosa que nós temos, que nós herdamos de Adão, da natureza adâmica, ela continua gritando aqui. Você já ouviu o termo? Eu falava muito isso, né? Porque aqui dentro tá correndo é sangue. Sangue nos olhos. Isso tudo são termos que mostram a natureza humana, falha, pecaminosa. Eu falava isso direto. Eu sempre fui uma pessoa muito combativa. A pessoa que você conhece hoje é totalmente diferente do que eu era, sei lá, uns 20 anos atrás.
Com os meus 22 anos de idade, eu era polícia. Eu fazia questão de andar armado. Eu fazia questão de arrumar confusão com todo mundo. Porque além de estar armado, eu era polícia, eu era faixa preta de jiu-jitsu, e o meu negócio era arrumar confusão com as pessoas. Eu não tenho tamanho não, mas o que eu tinha de abusado, você não faz ideia. E outra, eu não tinha problema, nunca tive medo com o tamanho de ninguém. Agora, preste atenção, quando o Espírito do Senhor entra em mim, quando o Espírito do Senhor entra em você, se não causar transformação, se não te mudar verdadeiramente, você precisa aceitar Jesus de novo. Porque não há como ser tocado pelo Senhor e fazer as mesmas coisas que a gente fazia antigamente. Ser a mesma pessoa, isso é impossível. Jesus não aceita esse tipo de coisa. Então, se você ainda permanece com as mesmas características, com os mesmos desejos, os mesmos impulsos do passado, é melhor você ter um particular com o Espírito Santo, porque ele tem poder de fazer um milagre na sua vida. Quem recebe diz amém. Queridos, eu falei sobre o problema, mas como é que nós vencemos? Como é que nós superamos esses problemas? Como vencer as tentações e ganhar a batalha? Em primeiro lugar, você precisa aprender a confiar, confie no tempo e nas promessas de Deus. Confie no tempo e no trabalhar do Senhor na sua vida. Em Tiago, capítulo 1, versos 2 e 4, está escrito: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Querido, preste atenção, quem tem promessas do Senhor aqui? Não, teve gente que tem dúvida, deixa eu perguntar de novo. Quem tem promessas do Senhor aqui? Se talvez você não tiver sido interpelado por ninguém para falar, para receber uma palavra de Deus especificamente para a sua vida, neste livro que nós amamos, existem mais de 8.000 promessas, assim dizem os estudiosos, mais de 8.000 promessas para a minha vida e para a sua vida. Você precisa crer e tomar posse que essas promessas, essa palavra é para você e começar a viver aquilo que Deus tem para você. Você precisa entender que antes de você ser uma alma, você é espírito. Você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Então, se o corpo vem em último lugar, por que o seu corpo, a sua carne, tem que ser mais forte que o seu espírito? Repreenda isso em nome de Jesus, porque é uma questão de mentalidade. Preste atenção, eu sempre costumo dizer isso. Não há como você acessar as bênçãos do Senhor. Não há como você acessar as misericórdias do Senhor, os milagres do Senhor com uma mentalidade mundana. Não há, é impossível isso acontecer. Por isso é que a palavra de Deus diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos de ter uma mente completamente renovada para que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O pátio, o palco, o campo de batalha espiritual ocorre eminentemente na sua mente. É entre aquilo que você deseja fazer, aquilo que você sabe que você precisa fazer e aquilo que você faz de fato. E isso é que faz completa diferença na prática. Quem está entendendo, diga amém. Amado, tome posse das promessas do Senhor. Tome posse das promessas do Senhor. A palavra de Deus nos garante que em Cristo Jesus nós já somos mais que vitoriosos em todas as coisas. Muitas pessoas ficam tristes quando vêm as provações. Quem fica triste quando vem as provações? Será que sou só eu que fico triste quando vem as provações? Amado, preste atenção, para que essa tristeza não cresça dentro de você, porque sim, tudo que você alimenta cresce. Preste atenção, se agarre nas promessas do Senhor. Nenhuma tentação vem sobre a sua vida que não seja para te promover para o próximo nível. Então dê graças a Deus pela tentação, pela provação, porque tudo que tem início também tem fim. E Deus já tem o controle sobre todas as coisas. Veja bem, eu não estou falando para criaturas aqui, porque existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que são criaturas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Talvez pode ser polêmico para alguns, mas é a verdade. Que são inimigos de Deus, como diz a própria palavra. E outros que são filhos de Deus. E para os filhos, todo pai
tem uma bênção especial, tem uma promessa especial, tem uma realização especial. Então, apegue-se às promessas que Deus tem para você, porque você, eu te garanto, não por mim, mas por aquilo que a palavra de Deus diz, você já tem a vitória nas suas mãos. Muitas vezes você ainda não alcançou essa vitória só porque você ainda não creu de verdade, você não tomou posse de verdade. E nesta manhã, você entendendo essa palavra, a partir de hoje, você nunca mais vai dar vazão para o inimigo. Amém? Preste atenção, uma das coisas que mais Satanás gosta é quando ouve da sua boca uma palavra de confissão negativa. Quando você concorda com uma situação ruim. Quando alguém vira para você e diz assim, não vai dar certo não. Aí o que você diz? Ao invés de você dizer assim, não, vai dar certo sim, em nome de Jesus, porque o Senhor é comigo. Ele é general de guerra, Ele é minha espada, Ele é meu escudo. Ele está na frente dessa situação. E na palavra Ele já deixou escrito que eu sou vitorioso em todas as coisas. Aí o que você diz? Quer saber? Não vai dar certo mesmo não. A palavra de Deus diz que existem anjos e demônios. Anjos ao nosso redor e demônios ao nosso derredor. E eles estão ali com pratos esperando o que vai sair da sua boca. Então, se sair da sua boca uma palavra de bênção, baseada na palavra de Deus, não estou falando de positivismo, não estou falando de psicologia, não estou falando de coach, não tem nada a ver com isso. Porque Satanás muitas vezes coloca na mente, isso é coach, isso não sei o quê, rouba da palavra de Deus, distorce, aí o próprio endereçado, que é você, para colocar em prática aquilo que Deus já determinou para você, você cria uma resistência, uma barreira, porque não conhece a palavra, e pensa que não vem de Deus. Amado, se é promessa de Deus para sua vida, toma posse em nome de Jesus e tenha a vitória, para a honra, glória e louvor do Senhor. Amém? Número 2, você precisa se equipar com a armadura espiritual. Esse texto é lindo, maravilhoso, está em Efésios capítulo 6, 13 a 18. Diz assim, preste muita atenção. A palavra de Deus não é um livro qualquer, não é uma revista, nem um jornal. Você tem que meditar sobre aquilo que Deus está falando com você. A palavra de Deus, ela é personalíssima, ela é dirigida para você, tão somente para você. Pastor, mas é só aqui dentro, a gente deve ter mais ou menos umas 60, 70 pessoas. Como que ela é personalista e tem tantas pessoas assim? Amado, aquilo que Deus vai revelar para você é só para você. Sabe mais? O que eu vou ouvir de Deus da sua boca, eu não vou ouvir de mais ninguém. Não vou ouvir do pastor Ayrton, não vou ouvir do pastor Lécio. Não vou ouvir de nenhum apóstolo, pregador, que seja ele quem for. O que Deus tem para minha vida por meio da sua boca, só sai da sua boca. Quem está entendendo, diga amém. Então preste atenção, quando Deus está falando para você, é com você, essa palavra é para você. Diz assim, por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir. Para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Resistência. Resistência é uma condição humana. Você tem que se responsabilizar por resistir ao mal. Resistir aos ataques espirituais. Resistir às mentiras de Satanás. Você tem que saber diferenciar quando é verdade vindo da palavra e quando é mentira vinda de Satanás. Cabe a você resistir aos ataques do inimigo. Resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Da sua boca não pode sair mentira. As mentiras podem até vir aos seus ouvidos. Nós estamos num mundo de fake news, né? Bombardeado o tempo todo por redes sociais. Resista à vontade de perpetuar a mentira. Faça diferente de todo mundo, que da sua boca só saia a verdade. Seja uma pessoa justa. O peso certo, a medida certa para cada situação. Faça segundo o que Deus espera de você. Não importa se você vai agradar a uns e desagradar a outros. Se você agradar a Deus, é tudo que importa. Posso ouvir um glória a Deus? Portanto, fiquem firmes, se cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Evangelho. Para quantas pessoas você falou do evangelho essa semana? Para quantas pessoas você lançou palavras de bênção? Para quantas pessoas você fez o convite de vir estar conosco aqui no domingo ouvindo essa palavra, ou independentemente de quem está pregando? A sua boca tem que ser uma boca usada por Deus o tempo todo.
Nós precisamos ficar atentos a isso, porque é muito mais fácil a gente falar das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Por quê? Porque Satanás quer colocar na sua mente timidez. Ah, não vou falar isso não, vai pensar que eu sou religioso, vai pensar que vai pensar aquilo de mim. Ah, não, eu tenho que respeitar, porque fulano é de outra religião. Amado, você está deixando fulano, que é seu melhor amigo, ir para o inferno, porque você está se convencendo, deixando Satanás convencer, porque que pregar o evangelho é demodê, está fora de moda. Porque eu vou ofender. Não vai não, amado. Não vai não, você vai estar apresentando a palavra da verdade, a palavra da salvação para as pessoas. Se permita ser usado por Deus. Levante sua mão e diga assim: a partir de hoje, eu permito ao Espírito Santo usar a minha vida para pregar o evangelho da paz. Aleluia. Segurando sempre o escudo da fé. Não adianta nada disso sem fé. Não adianta nada você estar aqui ouvindo essa palavra sem fé. Ah, o pastor cansado, que cansaço está me dando. Não termina esse texto, não termina essa pregação de jeito nenhum. Preste atenção, amado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não sou eu que estou dizendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí não vale a pena você perder o seu tempo no domingo aqui pela manhã. Dorme até 11 horas, meio-dia, 2 horas da tarde. Vai aproveitar a vida. Que é o que você tem, 60, 70, 80 anos. Mas se você está aqui, você está vendo o porvir, está olhando para além desse tempo medíocre de 70, 80. A palavra de Deus diz que mais de 120 anos ninguém passaria. Então deixa de focar nesse tempinho, que é um cisco diante da eternidade que Deus tem para você, de bênçãos, de maravilhas, e começa a focar no seu futuro com Deus. Amém? Glória a Deus. Perdi. Também os pés calçados, preparação do evangelho da paz, sempre segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do inimigo. A fé tem o poder de apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Toda mentira que sai da boca de Satanás. Se encontra em você uma pessoa cheia do Espírito de Deus, cheia de fé, todas as mentiras de Satanás são canceladas. Por quê? Porque você conhece a verdade. E a verdade também é uma pessoa. Amém? A verdade é Jesus Cristo. Aleluia. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados, é impossível alcançar esse entendimento, esse conhecimento, sem se aprofundar na palavra de Deus. Olha, a Bíblia Sagrada é o único livro que você não pode ter um relacionamento superficial, ficar só na nata. Você precisa conhecer mais, você precisa receber mais de Deus, você precisa desejar mais de Deus. Isso faz parte de você também. É você que tem que fazer essa parte. Porque a palavra não vai saltar sozinha daqui para cá, se eu não fizer a minha parte, se não houver esforço da minha parte. Então nós precisamos desejar para que nós possamos receber da parte do nosso Deus. Amém? Deus é cavalheiro, ele não obriga ninguém a nada. Ele te mostra o caminho da bênção e da maldição e te dá a instrução. Escolhe, pois, a bênção para quê? Vivas. Quem está entendendo, diga amém. Permaneça firme e resista. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9. Sejam sóbrios e vigilantes. Sejam sóbrios e vigilantes. Está vendo como a palavra de Deus o tempo todo está transferindo para nós a responsabilidade? Para sermos, nesse caso, sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mais uma vez, resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Amados, não é fácil para ninguém. A vida não é fácil para ninguém. A vida é desafiadora para todo mundo. Jesus Cristo disse que nesse mundo teríamos aflições. Amém? Mas nós não podemos ficar restritos no texto da aflição, porque parece que alguns irmãos conhecem só até aí. Porque fica feliz de falar que está passando por uma tribulação, porque Jesus disse que ia passar por uma tribulação, mas ele colocou uma vírgula e diz, mas não desanima, não retrocede, porque eu venci o mundo. E o que ele está dizendo? Se eu venci o mundo, eu venci por sua causa. Eu venci para que você possa vencer também.
Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Por quê? Porque não dependeu de nós, dependeu do que Ele já fez. Já foi conquistado, Ele já tomou posse para nós. Agora basta você tomar posse para você também. Amém? Em nome de Jesus. Então, resistir é função nossa. Eu vou acrescentar ainda Tiago capítulo 4, verso 7, que diz assim: portanto, submetam-se a Deus. Submeter a Deus é deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade do Senhor. Por quê? Eu sempre gosto de repetir, porque a vontade do Senhor ela é o quê? Boa, agradável e perfeita. Ah, mas eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto cometer esse pecadinho. Aí depois eu vou pedir perdão para Deus, e Deus é tão bonzinho e vai me perdoar. Amado, não brinca com Deus, não. Não brinca com o Senhor, porque o Senhor não é de brincadeira. Deus é muito sério em todas as coisas que estabelece. E isso faz parte da natureza santa de Deus. Ele é misericordioso sim, mas quando Ele olha para dentro do nosso coração, do meu coração e do seu coração, e não encontra maldade. Pastor, mas é isso que colocou a minha vida em xeque, porque eu peco. Sim, você peca, mas eu também peco. A diferença está na intenção desse pecado. Aconteceu? Era irresistível ou foi planejado? É aí que está a diferença entre receber ou não a misericórdia de Deus. Ou você está brincando com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse tema é muito sério, amados. E por que Deus está falando conosco dessa forma hoje? Para que você garanta não só as bênçãos do Senhor na sua casa, na sua vida, mas de todas as pessoas com quem você compartilhar essa palavra. Porque Deus é um Deus de amor e Ele corrige os seus porque os ama. Quem ama ser corrigido pelo Senhor, amém. Amados, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Repetindo o texto completo, Tiago capítulo 4, verso 7. Submeter a Deus em primeiro lugar. Não há outra maneira. Se houvesse, estaria explícito no texto sagrado para nós. Resista, submeta-se a Deus e faça outra coisa, que é resistir ao diabo. E quando você se submeter e resistir, automaticamente ele vai fugir de vós. Sabe o que vai acontecer? Tudo que estava dando errado volta a dar certo. Aparentemente como um passe de mágica. Não, é o poder de Deus agindo ao seu favor. Jesus em determinado momento ele diz assim: errais porque não conheceis a palavra de Deus, texto, as escrituras e o poder de Deus. Você precisa conhecer as escrituras e fazer com que o poder trabalhe ao seu favor. Como? Colocando em prática, para que você possa viver. Na sua casa, tarefa de casa para você hoje. Leia Deuteronômio capítulo 28, no Antigo Testamento. Ok? De 1 a 14, todas as bênçãos decorrentes da obediência. Estar em obediência é estar guardado, protegido pelo Senhor. Amém? Então como é que nós podemos definir batalha espiritual para nós fecharmos o tema? Batalha espiritual é a luta contínua enfrentada por nós, contra as tentações e ataques de Satanás e os seus demônios. Embora o mal ainda esteja presente no mundo, a vitória final já é do Senhor, que é supremo e todo-poderoso. Amém? O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo já derrotou Satanás na cruz e nós somos chamados a resistir ao mal através da oração, da vigilância, do poder do Espírito Santo e da transformação de vida. Aquilo que depende de nós, nós precisamos fazer, porque aquilo que dependia do Senhor já foi conquistado na cruz do Calvário. Amém? Para finalizar, Satanás já está derrotado. Apocalipse, Posso ouvir um glória a Deus de novo? Não, a igreja com voz de profeta, vai lá, glória a Deus, aleluia. Satanás já está derrotado. Apocalipse capítulo 20, verso 10 diz: o diabo que as enganava foi lançado. Preste atenção, eu disse no começo da pregação. Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o Todo-Poderoso, Ele fala de coisas futuras como se fossem passadas. Não aconteceu ainda para os nossos olhos, mas Deus, que Ele é o Senhor do tempo, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, antes do início e depois do fim. Ele deixou registrado o seguinte texto, para que nós possamos ter paz no Senhor. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite
para todo sempre. Posso ouvir um glória a Deus? O inimigo das nossas vidas já está derrotado. Ele não tem poder contra o nosso Deus. Por isso é que eu disse também que não existe essa de guerra espiritual a nível espiritual. Acontece no nosso nível, é aqui embaixo. Amém? Em Apocalipse 21, está escrito: então vi novos céus e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Amém, meus irmãos? Você coloque de pé. Quero orar por você. Muitas vezes, esse tema, ele é deixado de lado nas nossas igrejas atualmente. Porém, é um tema extremamente importante, porque quando nós conhecemos com profundidade esse tema, nós nos armamos, Deus nos dá capacidade para que nós recebamos armas espirituais capazes de resistir aos ataques do inimigo. Sabe o que significa quando você aprende a resistir às ações de Satanás? Significa que o seu casamento vai se tornar cada vez mais abençoado. Não, você não entendeu. Significa que tudo que Satanás levantar contra o seu casamento já caiu por terra em nome de Jesus. Os seus filhos na presença de Deus. Olha que coisa linda. Como é maravilhoso nós termos os nossos filhos na igreja. Satanás com tantas mentiras aí fora, levando crianças, jovens, para a perdição de muitas formas diferentes, e os nossos filhos na presença de Deus. Por isso que o Senhor deixou uma instrução muito importante: ensina a criança, ensina o teu filho. Vou repetir: ensina o teu filho. É você que tem que ensinar, não é a responsabilidade do pastor. Ensina o teu filho, ensina o teu filho, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e até depois de velho ele permanecerá nele. Não, você não entendeu. Ensina o teu filho o caminho da perfeição, o caminho da bondade, o caminho de Jesus Cristo. Fale, que a sua boca seja uma sementeira de bênçãos dentro da sua casa. Falando única e exclusivamente aquilo que edifica, aquilo que abençoa, aquilo que traz crescimento. Ensina cada vez mais a palavra de Deus para os seus, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. E você colherá todas as bênçãos que o Senhor tem guardado para a sua vida. Amém? Quem recebe, diz amém. Dá um glória a Deus. Salva de palmas para Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós